Debate da semana. Viva, boa tarde, bem-vindos ao debate desta semana com casos e muitas promessas, sem custos, pelos vistos, deixadas na pré-campanha madeirense, as lições deixadas pelas eleições na Alemanha, as exigências do sindicato de uma hotelaria por sinal a brilhar, com estrelas Michelin, a crise no marítimo e o suspense decretado por Montenegro. Monteiro que fala ao país amanhã, pelas 8 da noite, e que nos leva a pensar no que poderá dizer. Talvez comecemos por aqui, Ricardo Vieira, o único presente no estúdio, já que o António Trindade e o Miguel de Sousa estarão connosco via digital. Um, Temos aqui alguma expectativa, razões para ter expectativa sobre esta declaração de Luís Montenegro, Razões há, naturalmente, que depois do que lemos não hoje. é, não é exatamente, não é propriamente por dar cá esta palha, não é? Que o senhor Primeiro-Ministro vai falar ao país amanhã, depois de um Conselho de Ministros que convocou extraordinariamente para o efeito. Eh, Agora, independentemente do que ele vai dizer, não faço ideia do que vai dizer, mas julgo que estamos a entrar num processo em Portugal muito complexo. Parece que se exige aos políticos que, desde que iniciem as suas funções, não tenham nenhum passado nem nenhum presente de relações económicas, comerciais ou profissionais com quem quer que seja, O que é impossível. o que é verdadeiramente impossível. É até, a meu ver, uma coisa um pouco contraproducente, porque o que se deseja de um político é que ele conheça a sociedade para a qual ele vai, digamos, trabalhar de uma forma mais genérica e mais generalizada. Mas é preciso que tenha conhecimento da vida. E, portanto, é útil quando a política consegue recrutar para as suas fileiras pessoas que têm provas dadas na sociedade civil. E por isso, se agora, por termos tido uma sociedade, ou por termos uma sociedade que presta serviços a outra, e só por causa disso, isso ser um impedimento para um exercício de um cargo político, é algo, a meu ver, excessivamente preocupante para um país até onde os quadros não são muitos e onde a atratividade para a política é cada vez menor. Portanto, vejo isto com alguma preocupação. E vejo até aqui, se calhar, um sinal para aquilo que está a acontecer noutros lados do mundo, em que os políticos hoje conseguem se ingrar independentemente do que aquilo que a comunicação social ou até as redes sociais dizem deles. Há aqui, digamos, uma certa reação eleitoral contra este tipo de, eu diria, intromissão na vida dos políticos que não é positiva. Isto não quer dizer, e gostaria de deixar isto claro, que se houver situações, casos em que possa haver conflitualidade de interesses, aí estamos no outro domínio. Agora, à partida, pelo facto de uma pessoa receber uma avança de uma determinada empresa, ou ter relações com uma determinada empresa, e ser impeditivo de exercer um cargo político, isso parece-me ser altamente negativo. Miguel de Sousa, boa tarde também. Julgo que na ilha vizinha, esta perseguição aos políticos que sobe de tom, pelos vistos, poderá gerar mais uma crise em Portugal? Ora, boa tarde a todos. E também antes perguntar se não há direito a frase, pois não? Já a seguir, este foi um ponto prévio. Este é um ponto prévio, muito bem. Exatamente. Também como estava previsto entrar com esse ponto, Sim, fica como prévio. este é prévio. Mas sim, o Ricardo disse o essencial, tu também colocaste a questão, mas não me parece que vá originar uma crise. Isto está a originar é um tempo perdido, tirar as pessoas do essencial e fazer perder tempo naquilo que é fundamental. Eu não me parece que o doutor Luís Montenegro tenha que responder por aquilo
que fez antes da sua vida pública. Obviamente que se fez tudo legal e até hoje nada diz o contrário, fê-lo bem e acho que há 10 anos ou 5 anos, e estamos a falar aqui de casos de 2021, que ninguém sabia que ele ia ser o primeiro-ministro. Aliás, penso que a aposta era que fossem outros os primeiros-ministros, se calhar nem sequer da área do PSD. Portanto, digamos que essas avanças terem um intuito de aproximação para determinados temas que, porventura, mais tarde o governo iria se debruçar sobre eles, tem a ver com a escolha do advogado para tratar disso e não daquele que um dia veio por acaso a ser primeiro-ministro. Eu acho é que isto tem que ficar liberto. Tem de se perceber só a sua atuação é legal, se tudo corre de acordo com o que deve ser, e pronto, e depois, para aqueles que têm mais azia, estas coisas é pensarem no Elon Musk e perceberem como é que se impede uma coisa dessas, ou até se ela está errada, se não somos nós que estamos errados a ouvir miserabilismos que na Europa e em Portugal que não nos levam por diante de maneira nenhuma. Então, Trindade, boa tarde, desde Olá. Lisboa. Este é um programa com um triângulo. Pluricontinental? Exatamente. Que diríamos? Que leitura é que faz aí bem perto de Belém de São Bento destes últimos desenvolvimentos? Perto de São Bento, mas não em São Bento. Deixe-me dizer boa tarde a todos. Eu estou, em princípio, de acordo com aquilo que o Ricardo e o Miguel aqui referem, no que diz respeito à generalidade da necessidade de aproveitamento de competências e de gente válida para o exercício de cargos políticos. O que me parece é que neste caso é um pouco diferente, ou por outra. Há um exemplo que efetivamente não é totalmente claro e que necessariamente carecerá de uma explicação do Dr. Luís Montenegro, esperemos que o consigamos amanhã, que é, no fundo, é a sua relação, é a avença com a Solverde. Evidente que esta relação, que já tem muito tempo, e que o Dr. Luís Montenegro, na qualidade de advogado, digamos, assessoriou esta empresa, esta sociedade. O que acontece é que o Dr. Montenegro passa as suas ações para a mulher. O âmbito de atuação diz que é no trabalho da Lei de Proteção de Dados, mas evidentemente acontece que a Solverde vai negociar com o Estado a renovação das licenças de jogo do Algarve. E aí julgo que o Dr. Luís Montenegro terá de ser particularmente claro no que diz respeito à manutenção da sua relação no momento da discussão, que não se sabe se inclusive já terá começado, porque uma assessoria é sempre uma assessoria. E repare, e quando se refere que a mulher do Montenegro é, julgo, assistente social ou educador infantil, não é propriamente, neste caso, da Associação de Relações, para uma empresa que é concessionária dos jogos no país. Portanto, eu espero bem que o Dr. Luís Montenegro possa efetivamente explicar e bem esta garantia de isenção deste relacionamento. Mas parece-me que não é só isso, agora em relação ao Dr. Luís Montenegro. O grande problema é que continuamos a assistir a este ambiente de algumas desconfianças e, digamos, e de exercícios de pequenos poderes mal sucedidos de um governo que ganhou umas eleições, de quem se esperava efetivamente a maior isenção e as maiores competências, e infelizmente isto não está a acontecer em termos nacionais. Há pontos fracos, há elos fracos
neste governo, que julgo que o Dr. Luís Montenegro, além de dar estas explicações, vai ter que dar explicações bem mais profundas no campo da saúde, no campo da administração interna. Há áreas que efetivamente têm que ser esclarecidas para bem, digamos, da continuidade deste governo e, evidentemente, para bem de todos nós. Certo. Está ultrapassado este ponto prévio. Agora sim, vamos às frases. Miguel de Sousa, solte daí esse desabafo que deve ser polémico pela ansiedade. Não, não tem ansiedade nenhuma. Primeiro, só complementar aquilo que o António disse, que a mulher é realmente assistente infantil, mas os filhos já não o são. Os filhos têm aptidão técnica para fazer a respectiva assessoria dos temas que foram falados. Mas isso amanhã vamos ouvir as respostas e as explicações e depois logo vamos para adiante. Eu gostava de, já agora, dar pelo enunciado do nosso programa. Hoje é só desgraça, é só temas difíceis, problemas. Antes, pelo contrário. Crise no marítimo para o nacionalista, não. Não é crise. Sim, é dia de festa. Tínhamos esquecido dessa. Há um ditado brasileiro que eu Agradeço, preciso dizer aqui sobre o agradeço. fresco e a pimenta, que sempre aqui neste caso. Então, como estou no Porto Santo e, portanto, terra que eu adoro, e gostava de chamar a atenção para o número de 262 jogadores de golfe dinamarqueses e noruegueses que ontem, porque o número de hoje não sei, que ontem estavam a jogar golfe no campo aqui. Ora, isso é quase impossível colocar 262 jogadores num campo durante um dia. É um número extraordinariamente elevado e sobrelotado e que, portanto, dá uma data de respostas a também um conjunto de personalidades que antes tinham acusado o campo de um desperdício, quando é a melhor âncora que o Porto Santo tem, porque não é o sol, não é o calor, que não existe, não é a praia, ainda que esteja cheia de areia, mas a água está fria, é portanto o golfe que é capaz de trazer essa ajuda. Pronto, portanto, um elemento positivo, para além daquilo que vocês falaram, este é um elemento positivo que aqui desce. O outro, mas isto não há bela sem senão. Há aqui um espetáculo do mais trágico que existe, desde que não humano, obviamente, mas há aqui um espetáculo do mais trágico, que são as palmeiras. A morte de sucessivas palmeiras que estão a acontecer no Porto Santo por conta dos caravelhos. Ora, isto é uma desgraça. Há inúmeras estradas que as palmeiras que ornamentavam estão todas mortas, em que umas estão cortadas, outras ainda não, só estão descabeladas, se assim posso dizer, e isto é um problema que durante muito tempo vai descaracterizar o Porto Santo. Obviamente que as palmeiras canarenses não eram originárias do Porto Santo, mas vão ter que ser substituídas por outro elemento qualquer para substituir estas palmeiras. Mas o diário até já trouxe uma imagem terrível daquela estrada de acesso ao cais antigo do Porto Santo, mas isto é uma cena que só vendo é que se pode tirar a ideia de que há aqui um problema que já devia ter sido resolvido. Parece que em Canárias tiveram o mesmo, mas resolveram, mas aqui já não vai a tempo e vão morrer todas as palmeiras desta natureza. É pena. António Trindade, a sua frase ou também observação? Antes de dizer a minha frase, eu gostaria de reconhecer aqui
ao Miguel de Sousa o facto de ter feito esta defesa do seu turismo de Porto Santo e do seu turismo de golfe no Porto Santo, Do meu. não, o seu também, eu sei o que é todo, que é nosso, Turismo, turismo. mas reconhecer estas intervenções na área do turismo, Exato. o que me dá muito gozo ter o Miguel de Sousa todo este tempo de antena. Mas também, e antes mesmo também de referir a minha frase, queria, e tinha isso na agenda, trazer para hoje este grande drama que é a necessidade de abater todas estas palmeiras canarenses no Porto Santo. E há algo que é fundamental. Isto já foi detectado, isto tinha sido detectado, tinha sido alertado há vários anos, e há aqui um ambiente que eu diria que eu não quero chamar de incúria, mas sou quase obrigado a o dizer, porque não houve efetivamente, ou não se soube, pelo menos, de ações que tenham sido tomadas desde esta detecção. Nós tivemos aí o engenheiro Costa Neves, que o referiu e que o alertou na devida altura, e eu julgo que isto já deve ter qualquer coisa como 7 ou 8 anos, e infelizmente não foi detectado, não foram tratadas, e os resultados, ao contrário do que aconteceu nas Canárias, estão efetivamente bem evidentes. Mas a minha frase não era propriamente essa, vem da primeira página do Expresso de hoje, que é dizer: Marques Mendes vai pedir empréstimo bancário para a campanha. Evidentemente que bom é ouvir esta responsabilidade pessoal. Não é propriamente que Marcos Mendes seja o meu candidato para a presidência, mas é efetivamente algo de novo. E sobretudo, num ambiente em que se ouve só as dependências, os subsídios, o ir à procura de algo que venha sempre necessariamente do setor público, haver um candidato a dizer que vai recorrer a um empréstimo pessoal para a sua campanha é algo efetivamente de valorizar. O Freitas do Amaral foi o É pioneiro verdade? nessa coisa de não Senhor, ter meios suficientes. é verdade? Está feito. Falta a frase do Ricardo Vieira. A frase que eu escolhi não tem nada a ver com aquilo que os meus ilustres interlocutores disseram. Tem a ver com uma parte do discurso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República, preferiu ontem na ajuda, na recepção ao Presidente da República Francesa. E é uma frase que se resume no seguinte: já não se sabe quem são os nossos amigos. Marcelo Rebelo de Sousa referia-se naturalmente a Trump e à administração americana, que durante os últimos 50 anos, ou 70, se quisermos, teve sempre uma aliança muito forte com a Europa e que neste momento está, digamos, a trair espírito. Aliás, um discurso notável ontem do Presidente da República. Mas esta frase faz-me lembrar uma outra, que foi dita também por um político regional, que disse que na política não havia amigos. E faz-nos lembrar um pouco esta questão do que é a amizade e a política. Será que a política não tem que ter amigos? Será que os amigos são coisas para ficar fora da política? E que relação têm os políticos entre si se não for a amizade? Sim, sobra pouco. É Para isso. além disso. Portanto, é algo que me deixou aqui a refletir sobre os novos caminhos que aí vêm. E depois de hoje termos assistido em on e em direto à conversa entre Trump e Zelensky na sala oval, que é demasiado violenta e agressiva para que não nos choque a todos e que não nos ponha outra vez aqui a pensar de que é que servem as nossas amizades na política. Uma boa reflexão para esta primeira parte do debate da semana, já que falamos em política. Decorre a pré-campanha, muito marcada, Miguel de Sousa, por alguns casos, nomeadamente no fim de semana passado. Houve essa notícia que dava conta de que aqueles que estavam envolvidos no ab início, nomeadamente ligados ao governo, já tinham sido ouvidos, mas também muitas promessas deixadas na pré-campanha sem que se saiba, em alguns casos, com que dinheiro é que as mesmas serão
postas em prática e de que forma é que podem ser execuíveis. Que olhar tece para este caminho que nos leva até 23 de março? Sou eu, não é? Sim, sim. Portanto, então, já agora, só para completar o tema anterior e dizer ao António que o Montenegro pode não poder ter uma verba de hotéis de turismo, porque é primeiro-ministro, mas eu cá posso ter uma Já o tem. avança e posso Não, ter não, uma ele avança já do o tem. turismo, Ele já o tem porque da Sol Verde. O Montenegro já o tem da Sol Verde. exatamente, mas eu cá não tenho, portanto, Mas tu não te estás a infelizmente não tenho. candidatar à presidência da Mas sou República. capaz de falar contigo, porque eu merecia. Tanto falo de turismo que se calhar era capaz de ser merecedor de uma qualquer gentileza Uma da estrela parte Michelin. da coisa. Mas deixamos de brincadeira, e porque isto das eleições é um tema muito sério, começou mal com esta coisa dos arguídos. Acho que a justiça está a intervir em todo este processo e não me parece correto nem normal que isso aconteça. O diário trouxe bastante desse tema, principalmente muitas fotografias dos políticos em causa. Eu não me parece que tenha evoluído nada, continuam arguídos. Ser arguído, que eu perceba, não é nada que seja grave se não tiver consequências. E eu próprio já fui, acho que foi 3 vezes arguído, nunca fui acusado, nunca tive que ir responder para além de ir um dia lá à polícia perceber que era arguído e que tinha um termo de identidade e residência. Ora, acho que há aqui, portanto, um certo exagero. Eu até admito que possam haver situações graves ou difíceis de explicar, ou não sei o que há. Agora, estamos aqui a tentar incluir na campanha eleitoral um elemento que é bastante perturbador e que, na minha opinião, tem no André Ventura o polo principal nesta matéria, porque ele entrou numa de que não quer aceitar na Madeira, aceita em todo o lado, mas não aceita na Madeira que hajam políticos no efetivo que sejam considerados arguídos. Quanto à campanha e ao seu custo, ora, isso está na lei, isso já não se pode contornar. Aliás, os partidos têm uma permanente perseguição ou acompanhamento, se assim se pode dizer, do Tribunal de Contas para verificar se as despesas que Tribunal Constitucional. realizam Tribunal têm a Constitucional. ver. Hã? Tribunal Constitucional, a entidade das contas. Ou entidade das contas, exatamente, e portanto sei que até nos comícios andam a contar o número de bandeiras e os artistas convidam e essas despesas assim mais visíveis. Mas pronto, acho que todos vão. Hoje em dia as campanhas são muito menos custosas. Lembro-me de que nos tempos do Jaime Ramos, 500 mil contos não dava para fazer uma campanha e agora penso que isto com 100 mil euros se resolve o problema. Portanto, há a convicção de que as pessoas estão mais ou menos esclarecidas que os jornais e a televisão e a rádio faz o seu papel e com isso também presta os esclarecimentos que são necessários. Ao nível de campanha, Ricardo Vieira, aquilo que vai assistindo configura demagogia a mais ou há realismo, até por vezes alguma seriedade na abordagem? Eu acho que há três aspectos, talvez mais acentuados nesta campanha do que nas anteriores, também por razões que se compreende. O primeiro aspecto é que ela está muito dominada pela estratégia posterior às eleições.
Os partidos falam muito se vão ou não coligar-se, se vão facilitar governos daqui, governos dali. Há convites já feitos de uns para outros para que amanhã se possa formar governos. Quer dizer, antes de saber resultados, já se está a querer definir o que é que vai ser, independentemente dos resultados serem aqueles que almejam, não é? É uma coisa curiosa. É um domínio da estratégia acima do fundamento. Um segundo aspecto que eu acho aqui mais preocupante é que não se sente grandes debates sobre o futuro da Madeira, sobre o futuro da autonomia, sobre as questões relacionadas com a região propriamente dita, como entidade autónoma. Não se sente grande debate sobre isso. Sente-se muitas promessas em termos sociais, em termos Sim, avulso. de tipo avulso, mas não há de facto um pensamento, digamos, estruturado sobre o que é que vai ser. Não há programa de governo. Nem há programa de governo, também é verdade. E um terceiro aspecto, que também, a meu ver, é muito preocupante, eu acho esta campanha muito personalizada. É uma campanha muito. Já aqui disse isto aqui há dias, alguém me disse que isto já é uma coisa tradicional, porque o Albert João também fazia umas campanhas muito personalizadas nele, mas não ao ponto de vir, digamos, servir de mote para a campanha, os exercícios físicos que se fazem nos ginásios, ou a estima que se tem pelos gatos ou pelos cachorros, ou coisas desse género, ou a maneira como se faz o esparguete. Essas coisas que me parecem ser um domínio, de facto, perfeitamente inovador nas campanhas regionais. Não sei se isso vai dar fruto, confesso. É muito A mim, tiktokiano. a mim TikTokiano, exatamente. E a meu ver, demonstra uma coisa, demonstra duas coisas. Primeiro, isto não é uma campanha que as pessoas queiram, não é? Visivelmente, não é umas eleições que as pessoas quisessem. E esse é o primeiro erro disto tudo. E em segundo lugar, também, não há coisas novas para dizer, não é? Como esta campanha surge um bocadinho a destempo, as pessoas nem sequer têm tempo para pensar no que é que podem vir a dizer e, portanto, acabou por ser uma coisa ah, muito deprimente e, a meu ver, grande estímulo que está aí para a abstenção. Pode ser que eu me engane, Deus queira que sim, mas eu estimo que esse é que pode ser o resultado desta campanha. António, isto visto de longe deve ter outros contornos. Como é que é ver esta pré-campanha a partir de Lisboa? Curiosamente, com dois protagonistas nacionais a entrarem nas notícias, o Pedro Nuno Santos, porque veio ao encerramento do Congresso do PS, mas o André Ventura, que também queria vir à Pala da República, participar no Parlamento dos Jovens, vá lá que a Assembleia da República resolveu adiar esse expediente. Como é que se vê a partir de Lisboa a campanha na Madeira? Pois, deixe-me dizer, em primeiro lugar, Ricardo, a negociação do poder, mesmo antes das eleições, isto tem sido prática em outras eleições, só que não era tão publicitada. Eu julgo que este efeito da publicidade e efeito de tão facilmente se pôr na rua qualquer tipo de conversa de café que possa existir, evidentemente amplificou todo este, todo este tipo de comportamentos. Mas, Ricardo, eu tinha-lhe deixado esta nota prévia a nossa sessão para, como o Miguel tinha falado no termo Alemanha, voltarmos aqui a discutir, voltarmos aqui a abordar aquele tema ou por outra. Os dois temas que deveriam ser fundamentais e que infelizmente não têm acontecido. O primeiro, evidentemente, é saber se os partidos democráticos vão aceitar gerir efetivamente maiorias com um partido fora do sistema. E este é um ponto que infelizmente não se vê as afirmações categóricas dessa putativa negociação com alguém que está efetivamente fora do sistema. E o segundo lugar tal como o Ricardo referia, o fulanizar tremendamente esta campanha, evidentemente tem a ver também muito com a figura de Miguel Albuquerque. Saber digamos, trazer Miguel Albuquerque para o centro da discussão e sabermos
se haveria qualquer hipótese de coligação ou qualquer hipótese de acordo sem Miguel Albuquerque. O que me parece é que Miguel Albuquerque agora está a servir, digamos aqui, de um pretexto para revelar as debilidades dos próprios partidos. E, sobretudo, revelar, digamos, a falta de unidade dentro dos partidos, que, ao contrário do que foi, tem sido o exemplo da grande Alemanha, onde se sente que um SPD será efetivamente alguma moeda de troca em relação à vitória da CDU, e julgo que o bom senso de o bom senso de uma democracia como é a alemã vai fazer efetivamente a vingar esse ambiente de coligações. Bem, mas o que acontece é que se sente quer um SPD, quer uma CDU, quer um CSU, fortemente unidos para preparar um caderno de programa de governo. E isto parece que se consegue fazer numa democracia como é a alemã, e uma situação como é a madeirense. Efetivamente nem se consegue. Porque qualquer ambiente de aproximação gera, não, ou por outra, é contrariado não só por estar a discutir, por trazer o nome de Miguel Albuquerque para a lista, mas, sobretudo, quer ao nível dos dois maiores partidos, não se conseguir efetivamente um entendimento interno. E esse, parece-me, que é um dos problemas e que vai efetivamente penalizar quer o PSD, quer o PS, por não tentarem levar à exaustão uma unidade interna do partido que o permitisse efetivamente discutir, sim, um programa de governo em ambiente que ultrapassasse a própria representatividade partidária. Já que o António falou nas lições que se podem retirar das eleições na Alemanha, perguntou ao Miguel de Sousa se registra alguma com aplicação imediata na região neste tempo que nos prepara a todos para o embate eleitoral de 23 de março. Bom, eu até tremo se tiver que comparar ou aproximar o que se passou na Alemanha com o que se vai passar na Madeira. Aliás, basta ver as declarações dos líderes políticos na Alemanha após as eleições para perceber que isso não vai acontecer aqui, nem pouco, mais ou menos. O não esquecer que o líder perdedor, o Scholz, portanto, disse: Eu sou o responsável. Eu, em Portugal e na Madeira, nunca vi alguém dizer: Eu sou responsável por qualquer derrota ou, portanto, menor votação do que estava à espera. Toda a gente ganha. Há sempre uma vitória para todos. Ora, também o líder da CDU, que é a grande vencedora, juntamente com o CSU, portanto, também diz uma frase que a Alemanha líder na Europa. Nós aqui acho que nem dizemos líderes na Madeira ou líderes em qualquer lado. Portanto, somos um pouco envergonhados em relação, portanto, àquilo que nós estamos à espera. Não é verdade que todas as eleições fazem namoros e promessas de casamento pós-eleitoral. Há sim quando há coligações. E isso é verdade. Há coligações que não desmentem que há associações para um plano de governo. Agora, andarem todos a se convidar uns aos outros, convidar não se percebe, é só a abater o PSD, a abater o doutor Miguel Albuquerque, isto nunca se viu antes. Portanto, isto é uma cena sem repetição anterior. Acho que todos
percebemos que há aqui, digamos, com a tentativa de juntar e vá lá que vão havendo uns heróis, uns pelo menos alguns com força de vontade para não ir nessa cantiga que pretende pôr o Dr. Paulo Cafofo em primeiro lugar ou em presidente do governo regional através de uma adição aritmética de coisas que se ligam e que não se ligam, mas o que me chama a atenção é que todos esses partidos concorrem sem programa de governo, sem qualquer programa de governo. O PSD tem o seu programa de governo, até Ainda não porque vemos. apresentou na Assembleia Legislativa durante o ano de 2024, portanto tem o seu programa de governo, Será o mesmo. vai reapresentar o seu programa de governo. Agora, os outros partidos concorrem a umas eleições para serem governo sem programa de governo. Isto é pura fantasia, é de gente incompetente, impreparada e que anda à procura de dar o golpe com alguns menos preparados para aceitarem estas coisas de eleições de bocas para cá e para lá e sem qualquer razoabilidade de poderem se afirmar, porque qual seria o programa do governo desta gente se por acaso concretizassem as ameaças que fazem? Não têm programa de governo e é lamentável que assim seja. Ricardo, ainda Só ainda à volta da Alemanha, Exato. dizer duas coisas que não foram até agora ditas. A primeira, a distribuição geográfica dos votos é muito curiosa, porque revela que o partido da extrema-direita ganhou na área que antigamente era a República Democrática da Alemanha. Ou seja, Singra, particularmente em territórios que outrora dominados pelo Partido Comunista da Alemanha. Só dominados. Esse aspecto, a meu ver, tem uma outra leitura que não pode deixar de ser feita e que tem a ver com o financiamento dos partidos. Há fundadas suspeitas de que os partidos da extrema-direita na Europa estejam a ser financiados pelo Sr. Putin. E E não pelo sei se seu nós Musk, e pelo Não seu sei. Musk. E não sei se é isso. O Musk também denunciou isso na própria campanha quando lá levou o vice-presidente Exato. da americano. O que significa também que a democracia passa por esta crise, não é? De não ter a transparência devida de saber quem é que está por trás dos partidos. Que também tem muito a ver com a questão do seu esvaziamento ideológico e programático. Hoje a gente olha para os partidos e temos alguma dificuldade para os situar em termos ideológicos. É uma miscelânea, alcança os 3 ou 4 chaves fundamentais para a campanha e faz disso um partido. Isto é uma crise à democracia, uma crise problemática, mas que também não se pode dizer que os partidos principais, e aqui uma resposta direta ao Dr. Miguel de Sousa, não tenham também culpas nisto, não é? Porque se nós olharmos para o que é hoje a campanha do PSD aqui na Madeira, ela é também fraquíssima sobre este aspecto. Aliás, noto uma certa solidão do líder do partido nesta matéria. O que é, digamos, demonstrativo de que há algo que é doente, que é sistémico, se quisermos, e que tem que ser refletido e pensado noutros termos. Mesmo as questões das alianças, há dentro do PSD hoje quem pense, por exemplo, que será possível fazer uma coligação com o JPP, por exemplo, há quem defenda isso. Que a meu ver é uma solução Contra a natura. curiosíssima, não é? Mas pronto, poderá aí vir, não é? Também aí, Eu gosto dessa curiosidade, não me espanta muito. pois, eu sei que não. Mas Aliás, preferia muito mais o JPP que o CDS. isso, Mas também, o CD isso também já percebi, mas O CDS também já se mostrou disponível para entendimentos com o JPP e PS. portanto. Claro, desde que ponham o José Manuel Rodrigues em presidente da Assembleia, está disposto para se entender com tudo.
Doutor Miguel Sousa está sempre nessa linha, deixá-lo. É a Vai verdade, morrer, é vai a morrer verdade, vai morrer com é a esse nome. verdade. Há algum outro propósito? Há Então, vários, é, um, há vários, há é vários, sem há vários. poder? Há vários outros propósitos. Como? Isso não é Oh, verdade. oh, É ser oh, o quê? Ricardo, Sem poder? Ricardo, Eles foram poderes na outra legislatura? Isso não Ricardo, é verdade. vale a pena andarmos um pouco mais para trás no tempo. Opa! E eu faria a pergunta: o que é que foi efetivamente negociado entre os partidos que geraram esta anterior maioria no Parlamento Regional? Que tipo de programa foi discutido? Que tipo de assentimento foi feito? Que tipo de consenso foi criado entre os partidos que geraram esta maioria? Mas não E, havia e, maioria, e, António. António, mas não havia maioria. desculpa, não, então Em não houve efetivamente uma 2024, não. maioria. Mas o António Ah? tem razão, o António tem razão. Quer dizer, a falar em programas de governo também aí devia haver a transparência total, não é? O que é que houve? O que é que foi publicitado no que diz respeito à constituição de uma maioria que suportasse efetivamente o anterior governo? Nada. E este parece-me a mim que é efetivamente o grande erro. E não se começar por um mínimo de base programática, não é por nem necessariamente programática, mas saber quais são os grandes temas regionais. Quando se está a falar de algo que é muito importante, e aqui eu não posso deixar de referir algo está a entrar pelos olhos de cada um, cada dia. O ordenamento do território em termos madeirenses. O que é que está a haver em termos de falta de sustentabilidade no que diz respeito ao desenvolvimento de vários setores? As notícias que vou lendo no Diário de Notícias sobre a evolução dos setores primários, da agricultura, das pescas, das acessibilidades, da constituição de novos universos, de novos polos Da Praia territoriais. Formosa, por Nada. exemplo, da Praia Formosa. Pois, repara, tu só tens no momento presente. As discussões dos grandes temas não se fazem. E isto é que me parece tão oco, não é? Que este período, onde a única coisa que está a fazer é conjecturar minimamente como é que se vai efetivamente conseguir criar aqui alguma maioria. A realidade de uma associação, de uma, com o próprio JPP, eu admito que tenha que vir necessariamente entre um PSD ou um PS, porque há linhas de base programáticas que poderiam ser efetivamente haver aqui algum ambiente de consenso, mas isto ou está a ser feito no máximo segredo, não é? Mas é possível, Na ou, Madeira, segredos. ou há aqui esta ausência de transparência, ou é uma ausência de transparência, ou é algo perfeitamente oco, onde efetivamente nós vamos ter, digamos, uma repetição de esta repetição de eleições, tal como referem, corremos aqui o risco da abstenção atingir valores nunca obtidos anteriormente na Madeira. O certo é que Não. importa deixar claro que os programas de governo ainda têm alguns dias pela frente para serem trabalhados e apresentados. Aliás, o JPP apresenta hoje o seu programa, julgo que outros partidos o farão em breve. Há outros assuntos, Recebeste esse programa? ainda não, porque está a ser apresentado. Ok. Então, e eu mandei o meu e-mail para receber, no caso de haver. Ok, certo. Eh, Há outros assuntos no topo da atualidade, nomeadamente as exigências do Sindicato da Hotelaria para que toda a gente receba mais 75 euros. Por sinal, uma hotelaria, e aqui tem que começar pelo António, porque Porto Bay é um grupo que brilha, julgo que há 16 anos, no mundo das estrelas Michelin e que viu desta feita serem consagrados alguns dos seus restaurantes français, uns com estrela, outros com recomendações, outros com outras notas de destaque.
é um misto de situações que pintam este sector, que também generaliza em vez de particularizar. Como é que olha para as exigências e para o brilho das estrelas? Já agora deixe-me complementar em relação aos prémios Michelin, algo que também dignifica a hotelaria madeirense é o facto do maior operador turístico à escala mundial ter na sua atribuição entre os 100 melhores hotéis, nos 100 hotéis de um universo de 14.200 hotéis, considerar dois hotéis madeirenses entre os 100 melhores. E isto é algo que ultrapassa normalmente a representatividade percentual, e aqui tenho a dizer que, infelizmente, os três prémios atribuídos pela TUI aos 100 melhores, um foi no Algarve e dois na Madeira, o que julgo também deixará transparecer aqui o que é a qualidade dos nossos produtos. Mas, indo direto à resposta, eu julgo que é chegado o momento de falarmos de reproduzirmos e voltarmos a referir a verdade dos temas. Acontece que houve discussão, ou pronto, deixe-me dizer, uma coisa são as tabelas salariais e outra coisa é efetivamente os custos salariais das empresas. Na grande maioria dos grupos e dos hotéis madeirenses, efetivamente paga-se acima das tabelas salariais, para um universo de trabalhadores onde é efetivamente reconhecida, onde são reconhecidos os méritos do seu trabalho. Agora, eu ontem ou hoje ouvia o presidente do sindicato falar nos salários mínimos de pessoal que inclusivamente só tocava os salários mínimos. Mas isto não é verdade. Na grande maioria das empresas, os salários são efetivamente acima, os salários base, os salários mínimos estão todos acima do salário mínimo regional. E diria, e foram, digamos, também na grande maioria, julgo, das empresas, já atualizados desde janeiro passado, com 5,5%. Isto quer dizer mais do dobro da inflação prevista para 2025, o que é, no fundo, um reconhecimento por parte das empresas desta situação que estamos a atravessar positiva. E tal, também, como já tive a oportunidade de referir em programas anteriores, nós atingimos o Planalto. Nós estamos, no momento presente, numa situação de estabilidade, quer em termos de procura, quer em termos de preços. O que acontece é que os números que são revelados aqui não falam nas ocupações da hotelaria e do alojamento local. O que é que falam só na evolução dos números absolutos. Só que não é referido, entretanto, o que tem havido de aumento da oferta para a corresponder a esse aumento de procura. Portanto, temos que ter a consciência de que o esforço que é efetivamente apresentado pelo setor patronal, pelas empresas, vai efetivamente num sentido muito positivo. O atualizar tabelas salariais, diria eu, em 5,5%, pressupõe normalmente que, na prática, os aumentos salariais no seu conjunto das empresas é acrescido entre 2% a 5%. Portanto, estamos a falar de universo e é por isso, digamos, e eu julgo que os sindicatos precisam, ao cumprimento, digamos, do seu currículo, de fazer estas greves periodicamente. Os resultados estão à vista das últimas que o fizeram. Isto também significa de que a relação entre empresa e empregados e trabalhador é efetivamente muito positiva. E é neste ambiente de confiança que tem sido gerado e que tem crescido extraordinariamente, gera, evidentemente, aqui situações que o sindicato tem de cumprir calendário, faz este tipo digamos, de manifestações, mas felizmente tem havido
a consciência e o reconhecimento por parte dos trabalhadores em relação à posição que o setor efetivamente tem apresentado. Só E para volto aqui a complementar, frisar, é demagogia a posição de um presidente do sindicato quando vem referir que toda a situação, toda a estrutura, a razão da greve é efetivamente para fazer uma atualização dos trabalhadores que inclusivamente estão só e exclusivamente ao nível do salário mínimo regional. só para complementar a informação que o António Trindade deu, importa dizer que na lista dos 100 melhores hotéis de 2025 da TUI estão a Quinta do Frão e o de Cliff Bay, para que conste. Miguel de Sousa, estas exigências sindicais de quando em vez e, ao mesmo tempo, esta nossa tendência para sermos reconhecidos pela qualidade, pelo desempenho profissional também dos trabalhadores, mexe consigo ou são coisas do turismo? Não, primeiro, felicitar aqueles que contribuem para essa qualidade de excelência que leva à atribuição desses prémios, que são muito apetecidos, mas poucos têm, o que quer dizer que aqueles que os recebem é totalmente merecido e queria felicitar, e o António é um dos pioneiros nessa qualidade e, portanto, fica aqui o meu abraço Obrigado. desde já, porque é merecido e espero que seja para continuar. Depois disso dos sindicatos, bom, isso é uma coisa que já não é só no turismo que existe, não existe em mais lado nenhum. Portanto, esta procura por achatar o ordenado mais baixo com o ordenado mais alto é uma coisa do sindicato do turismo que depois faz greves, mas também nada paralisa, porque as pessoas percebem perfeitamente o esforço que as empresas fazem, aquilo que é o que é merecido e o que deve ser possível fazer de atualização salarial, e pronto, portanto. Já percebi que o António Trindade não é sindicalizado, portanto, por aquela. Fui Mas, durante muitos anos, fui durante muitos anos. pronto, já disse não és. Portanto, mas muito bem, também não acho que devas ser. Portanto, Não vai pagar duas vezes. esse é sempre um festival para dar algum minuto de Tempo de antena. televisão e de rádio e de diário, mas isto não vale muito porque os trabalhadores estão satisfeitos e acho que estão em paralelo com as entidades patronais. E o certo é que o sector subiu 30% em termos de gente que procura trabalhar no mesmo. Há uma nuance. Duas observações sobre esta, ou três, se quisermos. Uma primeira, para fazer minhas as palavras do Miguel Sousa, sobre a qualidade e o brilho dos nossos profissionais, e na pessoa do António, de felicitá-lo por mais esta medalha, digamos, de mérito, perfeitamente reconhecida. Mas há duas questões que eu gostava de falar sobre esta matéria dos salários e das remunerações aos trabalhadores na hotelaria, que me parece ser importante frisar. A primeira é que, daquilo que eu conheço, as empresas hoteleiras até procuram compensar e, digamos, fugir um pouco das tabelas fixas, procurando seguir e acompanhar a vida dos seus trabalhadores. Conheço muitas empresas que fazem isso na hotelaria, nomeadamente com determinadas atitudes, benesses, com benefícios ao mérito. O que eu acho que é importante e que, no fundo, a qualidade também se ganha com isso, premiando aqueles que são os melhores. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de referir sobre isso e que me parece ser importante. O Estado tem aqui também muita responsabilidade, porque o Estado tem uma política fiscal que não olha a este tipo de remuneração pelo mérito e de remuneração pelas formas específicas, fora do salário propriamente dito. Até a E isso, alimentação nos vão. exatamente. E isso era uma forma também, a meu ver, de fazer crescer as disponibilidades das pessoas
e elas se sentirem mais felizes e confortáveis com o trabalho que desempenham. Porque eu acho que isso é o desejo de qualquer empregador que tenha os seus trabalhadores felizes, satisfeitos por trabalharem na sua casa. E por isso, acho que estas lutas que o sindicato anda a fazer podem ter alguma utilidade, não digo que não, mas cheira um bocadinho a pré-que ainda, não é? Alguma coisa com 50 anos. Sim, há uma certa cristalização também Exato. desse tipo de expediente. Miguel Sousa, não vai dar para falar do marítimo, até porque, apesar de ter sido entregue nos serviços administrativos o requerimento para uma Assembleia Destitutiva, o presidente que ontem disse caso fosse entregue se demitia, agora diz que aguarda pela validação do tal pedido para a Assembleia, coisa que não será nas Pode próximas horas. pedir ao Conselho de Jurisdição do PSD da Madeira, que tem especialidade nessa validação. É logo recusado, é logo recusado. Muito bem. Agradeço ao António desde Lisboa, ao Miguel de Sousa desde o Porto Santo e ao Ricardo Vieira desde a Fernanda Bom carnaval para todos. que tenham Bom muito carnaval, doutor. Exatamente. e que se Obrigado. divirtam. Fiquem bem, nós voltamos daqui 15 dias, já em cima Em plena da campanha, campanha. mais ela. Não há problemas, não são candidatos e por isso podemos discutir à vontade. Fiquem bem, bom fim de semana. Obrigado. Um Obrigado, abraço. igualmente.